Versículo 57 do capítulo 1. A Isabel cumpria-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome seria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, que precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ore agora mais uma vez. Senhor, que a gente possa ouvir a Tua voz como nós cantamos agora, que a palavra do Senhor seja eficaz para gerar aquilo que o Senhor deseja nessa noite, para a glória do Teu nome e para o bem daqueles que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero comparar a história da redenção como se fosse um filme. Quando eu falo história da redenção, eu estou falando desde que Deus prometeu que um dia o Messias viria. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, logo após a queda, Deus disse que um dia viria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3:15. E a partir de então começa o que a gente chama da história da redenção. É a história como Deus salva o seu povo, a história como Deus redime o seu povo. Então hoje eu quero comparar a história da redenção como se fosse um filme. Um filme, nós sabemos que tem um ator principal, tem atores coadjuvantes e tem figurantes, aqueles que aparecem de vez em quando, sabe? A gente nem percebe, nem lembra deles. Mas alguns filmes, os coadjuvantes, eles são extremamente importantes para a cena, para o drama, para o enredo. Tanto que talvez um filme que você gosta, talvez você lembra mais do ator coadjuvante do que do ator principal. A história da redenção. Um trailer, digamos assim, da história da redenção seria a libertação do povo de Deus do Egito. O povo era escravo, vivia sob a tirania de um homem mau, um faraó. E daí ele é como se fosse um trailer. Deus levanta um homem chamado Moisés, e através desse homem o povo de Deus é liberto para adorar a Deus. Hoje eu quero dar o nome desse filme, que eu quero comparar a história da redenção com esse filme. Eu quero dar o nome de que o sol nascente, que é o nosso tema de hoje. O sol nasceu em meio às trevas. Então o meu filme hoje, que eu estou fazendo uma analogia para comparar a história da redenção, é esse.
O sol nasceu em meio às trevas. Depois no final você me fala ali de fora se teve sentido ou não. Mas aqui nós vemos o nascimento de um dos principais atores coadjuvantes. Um dos principais. Seus pais, Zacarias e Isabel, nós vimos um casal muito abençoado. Diz que era um casal que obedecia a Deus, andava nos preceitos e mandamentos de Deus. Zacarias era um sacerdote, lembra umas 3 semanas atrás? E daí o anjo fala para Zacarias, quando ele entra no santuário para apresentar incenso ao Senhor, o anjo fala para ele que a esposa dele ia ficar grávida, e Isabel era estéril. E daí, meus irmãos, nós vemos que ele duvida, e ele recebe uma disciplina, ele fica sem falar. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, agora o menino nasce. Passaram-se o tempo da gestação, a promessa de Deus se cumpriu, a estéril ficou grávida, o menino nasce agora. E agora é interessante que no versículo 58 fala que os vizinhos, os parentes, por causa da misericórdia de Deus, está todo mundo alegre. Sabe aquela família que tem muitos relacionamentos? Aquela família que tem muitos parentes, e eles chamam todo mundo para se alegrar, e está todo mundo alegre por causa da misericórdia de Deus que Deus teve com aquele casal. Naquela época, os vizinhos e parentes era a igreja, era a comunidade de Israel, que eram os crentes. Então, trazendo para nós, aquele casal, ele compartilha com a igreja, ele compartilha com os crentes as suas alegrias. Está cheio de gente ali, e diz que está todo mundo se regozijando. A bênção deles é a bênção da comunidade. A alegria do casal é a bênção da comunidade. É a alegria da comunidade. Devia ser assim entre nós. Nós devíamos ter um senso de comunidade, um senso de comunhão, que quando alguma coisa boa acontece na minha vida, eu quero correr para a igreja para contar para os irmãos, para que a gente possa se alegrar junto. Tinha que ser assim. Porque nós vemos aqui, meus irmãos, a importância da comunhão. Versículo 58 fala que tinha parente, fala que tinha vizinho. Porque hoje nós vivemos num mundo muito egoísta. Nós vivemos num mundo centrado em si mesmo. Um mundo individualista demais. Inclusive tem algumas igrejas que elas vendem inclusive essa proposta para as pessoas. Porque a mensagem ela é egocêntrica, a mensagem é voltada para o eu. Outro dia eu estava vendo uma pregação, ela estava até boa, falando sobre sofrimento. Pregação boa falando sobre sofrimento, né? Mas daí quando ele vai concluir, o objetivo do sofrimento era que a pessoa ia ter mais influência, que a pessoa ia ter mais bênçãos, que a pessoa ia ser mais destacada. Ou seja, o foco era o eu e não a glória de Deus. Algumas igrejas, elas sabendo do individualismo do homem hoje, ela promove o individualismo. Um culto tudo escuro. Falei com um amigo meu assim: cara, você vai naquela igreja lá, tanta gente, o pastor sabe seu nome? Ele não sabe, já tem mais de um ano que eu estou lá. Tudo escuro, ninguém te vê. Ele falou assim para mim, meu amigo: mas é justamente isso que eu quero, não quero que ninguém me veja. Eu quero ir, mas isso não é cristianismo, irmãos. Cristianismo é comunidade. Cristianismo é isso que esse casal está fazendo. Eles chamam todo mundo para se alegrar nas suas alegrias. Isso é tão sério que 1 João capítulo 5 versículo 1 diz inclusive que se você não ama aqueles que também foram nascidos de Deus, você não conhece a Deus. E a gente vê, meus irmãos, que de fato esse casal, eles eram fiéis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, como nós vimos em pregações anteriores. Porque aqui agora, depois do menino nascer, no versículo 59, o que eles vão fazer? O que nós temos que fazer com os nossos filhos? Colocá-los também em aliança com Deus. Aqui ainda era Velho Testamento, viu, irmãos? Embora era Velha Aliança, embora está no Novo Testamento. A Nova Aliança, vocês sabem, começa quando Jesus dá a última ceia, parte o pão, dá o cálice e fala: esse é o sangue da Nova Aliança. Então quando ele morre e ressuscita, começa a Nova Aliança. Então aqui os preceitos e mandamentos do Senhor ainda eram preceitos da Velha Aliança. E eles obedecem a Deus, então eles vão agora levar o seu filho para colocar também o seu filho em aliança com Deus. No 8º dia, era um bebê, assim como nós fazemos hoje por meio do batismo. O pai que creu, ele vai colocar agora os seus filhos em aliança com Deus por meio do batismo.
A circuncisão, nós cremos que trocou para o batismo na nova aliança, assim como a Páscoa trocou para a Santa Ceia na nova aliança. Eu já falei isso várias vezes aqui. Meus irmãos, mas é interessante que esse casal, ele está sendo aqui contracultural. É um casal tão fiel a Deus que eles estão sendo contraculturais. Por quê? Porque eles querem colocar o nome que o anjo deu para o nome. Lembra que o nome do menino deveria ser João. Mas naquela época, na cultura, meus irmãos, muitas famílias antigas também faziam isso. Sempre colocavam o nome da criança de um tio, de um avô, de um bisavô. Não é assim? Então, quando eles querem colocar o nome de João, no versículo 61 diz que assim: não há ninguém na tua parentela que tenha esse nome. Eles queriam colocar o nome do menino, eu imagino, assim como meu pai colocou em mim, Gabriel Júnior, Zaca Júnior, porque esse era o costume. Mas qual que era a ordem de Deus? O nome do menino vai se chamar João. E daí começa algo interessante, que eles começam a acenar, porque não sei se você sabe, Zacarias, ele levou a disciplina de Deus porque não creu, e ele ficou sem falar. Mas agora a gente percebe que não foi só isso, ele ficou também mudo, surdo, porque diz que eles começaram a falar com ele por meio de acenos. Então a disciplina, ele ficou sem falar e sem ouvir durante 9 meses, até o menino nascer. Eles começaram a falar com ele por acenos, e daí, versículo 63, diz que ele pediu uma tabuinha. E daí ele foi escrever na tabuinha que o nome do menino é João. Esse casal está tão interessado em obedecer a Deus, ele está tão interessado em obedecer a Deus agora, que a disciplina dele acaba. Diz o versículo 64 que imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua foi desimpedida, e agora ele está louvando a Deus. Veja que na hora do sacramento da circuncisão, na hora do sacramento do batismo, na hora do sacramento da ceia, há sim uma bênção e uma presença especial de Deus nesse momento. Logo quando ele vai obedecer, fazer o sacramento, Deus abençoa ele, e Deus faz um milagre na vida dele, e Deus acaba com a disciplina que Deus tinha dado para ele. Meus irmãos, nós não podemos menosprezar os preceitos do Senhor. Pais, nós não podemos menosprezar os preceitos, os mandamentos do Senhor, de colocar os nossos filhos em aliança com Deus e ensinar os nossos filhos a ter aliança com Deus. Nós não podemos menosprezar o preceito do Senhor na nova aliança da Santa Ceia. Nós estamos vendo aqui que ao obedecer o preceito, eles são abençoados. A disciplina acabou. Pensando nisso, eu pensei na minha vida e trago para a igreja. Se Deus ele precisa te disciplinar em alguma área, tem alguma área que você não está sendo contracultural? Se a sua vida está moldada a essa cultura? Se fosse você obedeceria à cultura? Colocaria o nome de Zaca Júnior? Ou você fala assim: não, Deus me falou, Deus está falando isso, então o nome do menino tem que ser João. Perceba isso, a cultura manda ele fazer uma coisa, a palavra de Deus manda ele fazer outra. Então às vezes nós, por não obedecer a Deus, nós precisamos sim ser disciplinados por Deus. O anjo tinha dito lá atrás: você vai ficar sem falar porque você duvidou daquilo que eu estou falando para você. Então às vezes, alguma área na nossa vida que nós estamos seguindo o costume dessa cultura e não a palavra de Deus, Deus sim vai nos disciplinar, e Ele precisa fazer isso. Hoje é dia dos pais, né? Nós sabemos que os pais, nós precisamos disciplinar às vezes os nossos filhos, e a gente faz isso porque os ama. Deus também às vezes precisa disciplinar os seus filhos, porque Deus ama os seus filhos. Se nós não obedecermos a Deus, se nós duvidarmos da palavra de Deus, talvez Ele vai nos disciplinar. Famílias às vezes não obedecem a Deus, seguindo essa cultura, vão precisar ser disciplinadas pelo Senhor. Mas meus irmãos, o milagre aconteceu. Ele estava mudo e surdo, voltou a falar. Vemos aqui a fidelidade de Deus naquele momento, através da fidelidade daquele casal.
E vai dizer que a comunidade que estava ali, isso tudo serviu de testemunho para toda a comunidade que estava ali, porque todo mundo viu aquele milagre, ele estava sem falar há vários meses. Ou seja, Deus vai fazer coisas nas nossas vidas para servir de testemunho para outras pessoas. Mas, meus irmãos, é interessante que diz que Zacarias, ele fica cheio do Espírito Santo. Assim como Isabel, no versículo 41 e 42, ela fica cheia de Espírito Santo e ela fala para Maria que o ventre de Maria tinha um fruto bendito. Perceba uma coisa interessante: a esposa fica cheia do Espírito Santo e ela fala coisas entendíveis. E Zacarias fica cheio do Espírito Santo e ele fala coisas entendíveis. Nunca nós, cheios do Espírito Santo, vamos falar coisas não entendíveis para a igreja. E se falarmos, a igreja vai entender, assim como foi em Atos 2, que o Espírito Santo encheu as pessoas e eles falavam outras línguas, mas quem estava ali entendia na sua própria língua materna o que eles estavam falando. O Espírito Santo nunca vai encher alguém do Espírito Santo e falar coisas que são ininteligíveis, ou que a igreja não entende. Vocês estão entendendo? Zacarias, cheio do Espírito Santo, fala coisas que as pessoas entendem. Isabel, cheia do Espírito Santo, fala coisas que as pessoas entendem. E agora, Zacarias, ele vai resumir o filme da história da redenção nesse cântico que ele canta. E ele vai nos apresentar mais dois atores coadjuvantes: Davi e Abraão. Davi foi aquele rei que Deus fez a aliança do reino com ele. E Deus prometeu que naquele reino chegaria um dia um descendente de Davi que sentaria no trono para sempre. Nós cantamos sobre ele aqui, o Senhor Jesus. Depois ele apresenta no versículo 72 um outro homem, no versículo 73, coadjuvante na história da redenção, que é agora Abraão, aquele que Deus fez um juramento que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão foi que Deus fez a aliança da graça. Deus chama aquele homem e faz uma aliança com ele e diz que ele também teria um filho, um descendente, e Deus, através daquele descendente, faria que as famílias seriam abençoadas. O cântico agora dele está apresentando mais dois atores coadjuvantes. Esse cântico vai nos mostrar que Deus está conduzindo todas as cenas do filme da história da redenção. Deus está conduzindo tudo, desde que ele prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que um dia viria o descendente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Deus está conduzindo toda a história. Deus fez um juramento a Abraão de trazer um dia o verdadeiro rei. Deus fez um juramento a Abraão de um dia trazer o verdadeiro segundo Adão, o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E no seu cântico, no versículo 70, Zacarias ele mostra que Deus prometeu isso por meio dos santos profetas. Os santos profetas veio prometendo que Jesus viria. Deus prometeu para Abraão essa aliança da graça. Deus prometeu para Davi do verdadeiro reino. Tem mais dois atores coadjuvantes aqui da história da redenção: Davi e Abraão. E a promessa era que quando ele viesse, Deus visitaria o seu povo. Versículo 68, que dá o título desse cântico de Benedictus, por causa do versículo 68 que diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O ator principal da história da redenção, ele viria poucos meses depois. E ele é chamado nesse texto, Jesus é descrito como o sol que nasce nas alturas. Por isso eu dei o nome do filme da história da redenção, O Sol Nascente. Meus irmãos, o filme da história, ele passa desde que o homem caiu. Esse filme da história da redenção, ele passa num mundo escuro, cheio de trevas. Esse mundo é um mundo escuro, é um mundo cheio de trevas, cheio de pecado. Então, desde o pecado inicial, o mundo está em trevas, esperando a promessa de Deus, que viria um dia ser iluminado pelo sol, que um dia viria uma luz tão forte, que ia ser capaz de iluminar o coração das pessoas, e iluminar o coração desse mundo em trevas.
O próprio Senhor Jesus, ele disse que ele era a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus, ele sempre vinha prometendo que um dia o sol viria iluminar esse mundo em trevas. Jesus é descrito como o sol da justiça em Malaquias capítulo 4, versículo 2. E diz que ele viria como um sol trazendo salvação nas suas asas. E o sol, meus irmãos, que é o Senhor Jesus, descrito nesse cântico, diz que ele viria para salvar e libertar o seu povo. O versículo 69 fala isso: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O versículo 71 fala: para nos libertar das mãos dos nossos inimigos, de todos que nos odeiam. Nesse filme da história da redenção, os profetas foram falando, Deus foi fazendo alianças com alguns atores coadjuvantes importantes, como Abraão e Davi, mas a promessa era sempre que viria um dia o ator principal, aquele que libertaria o seu povo dos seus pecados. Por isso que eu falei que aquilo que Deus fez no Egito era um trailer do grande filme. Moisés é mais um ator coadjuvante que é usado por Deus para libertar o seu povo do Egito. Mas um dia viria o ator principal, o Senhor Jesus Cristo, que libertaria o seu povo dos seus inimigos. Quais inimigos nós temos? O nosso próprio eu é o inimigo nosso coração enganoso. Esse mundo é um inimigo nosso. O diabo é um inimigo nosso. E diz que Jesus viria como autor principal da história da redenção para nos libertar de todos os nossos inimigos, inclusive de nós mesmos, transformando o nosso coração. No versículo 74 vai falar que ele viria, 74 não, 77, que ele viria também para nos dar perdão. Fala, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e no redimido dos seus pecados. O sol veio brilhar em meio às trevas, não só para nos libertar dos inimigos, mas também para dar perdão para cada um de nós. Aonde que ele fez isso? Na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Diz também no versículo 74 agora que o objetivo dele nos libertar seria a gente adorar a Deus. Versículo 74: de nos conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. O objetivo de Jesus vir na história desse mundo era libertar o seu povo, perdoar o seu povo, para que nós pudéssemos adorar a Deus. A finalidade da obra de Jesus é nos levar a adorar a Deus. O culto, o momento de adoração é o ápice da nossa agenda, porque foi para isso que Deus nos libertou, foi para isso que Jesus nos perdoou, para que nós pudéssemos ser livres para adorar a Deus, assim como o povo foi livre do Egito, para que eles pudessem adorar a Deus longe da idolatria do Egito. Mas não só isso, o sol da justiça viria, meus irmãos, o sol nascente, no versículo 75, para também transformar a nossa vida. Versículo 75 fala: em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Jesus veio também brilhar nesse mundo como ator principal da história da redenção, para promover uma transformação de vida em todo aquele que nele crê. Que maravilha o ator principal! Ele nos liberta dos nossos inimigos, Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos leva a adorar a Deus, e Ele transforma a nossa vida de todo aquele que nele crê. Que maravilha o nosso Senhor Jesus Cristo! Aquilo que o ator principal faria, tudo isso pelos seus figurantes, pelo seu povo. Meus irmãos, Jesus, Ele veio para fazer tudo isso. E quando nós cremos no sol nascente, olha que bonito o versículo 78, quando ele chama de Jesus do sol nas alturas. Versículo 78 ele fala: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Jesus veio, quando nós cremos nele,
Ele é esse sol que ilumina as nossas trevas. O nosso pecado fica claro perante a presença de Jesus, não é verdade? E quando o nosso pecado fica claro, nós encontramos nele tudo o que é necessário, que nós precisamos. Nós encontramos nele a libertação, nós encontramos nele perdão, nós encontramos nele propósito e nós não encontramos nele transformação de vida. Quando Jesus vem e invade as trevas do nosso coração, Ele nos liberta da escravidão, Ele nos liberta nos dando perdão, aquela dívida nossa que era imensa, totalmente paga, Ele nos liberta para a adoração e Ele nos transforma pela Sua palavra. Nós estávamos nesse mundo, nessa história, eu estou fazendo uma analogia aqui, totalmente em trevas. Você que estava sem Cristo alguns anos atrás, a sua vida era totalmente em trevas, não é verdade? A minha vida era totalmente em trevas. Mas um dia aprove a Ele entrar na nossa história. Mas nós vamos aqui que para que nós, na verdade, entrássemos na história dele como mais um coadjuvante. Quem foi liberto por Jesus agora adora Jesus. O sol da justiça que traria a salvação nas suas asas. Em Malaquias 4:2 diz que quando o sol da justiça viesse trazendo salvação nas suas asas, o povo de Deus seria como os bezerros soltos. Colocou ali, Marcos? Coloca ali Malaquias 4:2. Diz que quando o Jesus viesse a esse mundo, iluminando esse mundo como um sol, diz que nós seríamos como bezerros soltos. Olha que bonito. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aquele que conheceu Jesus, aquele que foi liberto de Jesus, aquele no qual o sol brilhou, iluminando as suas trevas. O que é um bezerro solto? Ele sai pulando de alegria, ele sai alegre. Eu fui liberto pelo Senhor, eu fui perdoado pelo Senhor, agora eu tenho um propósito de vida que Jesus me deu, que é adorar a Deus. A alegria quando a gente encontra essa libertação. Pensando nesse versículo de Malaquias 4:2, eu vou meditando e às vezes Deus vai falando comigo. Eu vi um peixinho lá em casa que a gente tem num aquário bem pequeno. Eu falei, Sharon, não está legal esse peixinho, eu estou com dó dele. Ela, mas ele está acostumado, ele está aqui já desde que pequenininho, né, e tudo, eu com dó daquele aquáriozinho. E eu fiquei pensando assim, a vida de alguém que ainda não conheceu a Cristo é o peixinho naquele aquário. Ele está acostumado, talvez ele está até bem lá. Mas meus irmãos, quando nós somos libertos por Jesus, eu fiquei imaginando aquele peixinho daquele tamanhozinho solto no oceano da graça de Deus, no oceano da libertação, no oceano do perdão, no oceano do propósito. Assim é quem creu em Jesus Cristo, quem entregou a sua vida para Jesus e foi livre das suas trevas. É um peixinho que estava sendo criado num aquário e agora solto, livre no oceano da graça de Deus. E aqui o seu pai Zacarias, ele vai apresentar seu filho, um ator coadjuvante muito importante. Tanto que Jesus elogiou João, falou que nascido de mulher não teve ninguém como João. Ou seja, Jesus coloca João inclusive como um ator coadjuvante mais importante do que a sua mãe Maria, que também foi uma importante atriz coadjuvante. Vai dizer no versículo 76, ele profetiza sobre o seu filho, ele fala: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. O propósito daquele ator coadjuvante, João, era preparar o caminho do Senhor como mensagem de arrependimento. Ele foi muito importante na história da redenção. Ele preparou o caminho para Jesus. Ele foi muito importante. Um grande homem. Uma das frases mais bonitas de João Batista no Evangelho de João, ele se chama de amigo do noivo. Ele fala assim: o noivo tem a noiva. Ele está falando, Jesus tem a sua igreja.
e João se considera como um amigo do noivo. Veja como ele se coloca como coadjuvante. Tanto que ele vai dizer, nós vamos ver aqui em pregações futuras, ele fala: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Ele sabe do seu papel na história da redenção. Então João está apresentando o seu filho no cântico. E eu quero perguntar para você hoje que está aqui essa noite: o sol já brilhou nas trevas do seu coração? Versículo 79: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os seus pés pelo caminho da paz. Jesus já invadiu e brilhou as trevas do seu coração. Seus pés já foram conduzidos, como diz o versículo 79, aos caminhos da paz. O que significa isso? Ele já te tirou dos caminhos de morte e já te trouxe para os caminhos de paz. A luz do mundo, que é Jesus Cristo, o sol da justiça, já brilhou nas trevas no seu coração? Se sim, bem-vindo mais um ator coadjuvante da história da redenção. Se sim, bem-vindo mais um para viver agora, para apontar para Ele, para a glória dEle, para viver para a glória dEle. Bem-vindo a esse filme da história da redenção. Se você creu, se a luz já brilhou nas trevas do seu coração, trazendo convicção do seu pecado e convicção que você precisa dele desesperadamente, mais do que tudo na sua vida. Se essa luz já brilhou, você é mais um ator coadjuvante. Perceba que tudo que está acontecendo na vida desse casal, Zacarias e Isabel, tudo que eles fazem, tudo que acontece é para colaborar, corroborar com a história da redenção. O nascimento de João, a alegria do casal, a comunhão com os vizinhos, o cântico de Zacarias, tudo na vida desse casal é para anunciar e glorificar o ator principal, Jesus Cristo. Tudo que acontece na vida deles, as lutas que eles tiveram, a esterilidade até idade avançada, tudo que foi acontecendo na vida desse casal, como atores coadjuvantes, é para glorificar e apontar para o ator principal, para o Senhor Jesus Cristo. Então eu penso, meus irmãos, que os acontecimentos da sua vida, eu pergunto agora como um ator coadjuvante que você é, dessa história bonita da redenção, tudo corrobora para que a história da redenção cresça, para que Jesus cresça. O nascimento de filhos. Para que você quer filhos? A adquiração de um bem. Por que você quer um bem na sua vida? Os jovens solteiros aqui, por que você quer casar? Por que você quer fazer uma faculdade? Por que você quer melhorar de vida? Se isso não for para corroborar para a glória de Jesus, se isso não for para contribuir para a história da redenção, se isso não for para contribuir para a agenda missionária de Deus nesse mundo, você não está agindo como um bom ator coadjuvante. Você está talvez tentando ser o ator principal da sua própria história. Vocês estão me entendendo? Tudo na nossa vida. Jovens aqui, por que você quer casar um dia? Se não for para arrumar uma pessoa que vai te ajudar a servir melhor a Deus, é melhor talvez você nem casar. Talvez solteiro você serve melhor. Para que você quer ganhar mais dinheiro? Se não for para corroborar para que a história da redenção, para que a missão da igreja cresça, talvez esse dinheiro que você vai ganhar mais vai ser um tropeço na sua vida. Para que você quer adquirir mais um bem? Perceba, meus irmãos, que nós que fomos alvos do ator principal, da obra dele, tudo agora na nossa vida deve corroborar para o crescimento da história da redenção, fazendo como um propósito de convergir tudo para que o sol brilhe. Nós devemos ser esses que apontam todas as atitudes e obras da nossa vida, aponta para o sol está brilhando lá. Ele é o sol da justiça, Ele é o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o principal dessa história, Ele que pode iluminar as trevas do seu coração. Porque, meus irmãos, nós somos todos coadjuvantes, alvo do amor do Senhor Jesus Cristo.
Hoje ele brilha iluminando o coração de quem crê. Mas um dia ele vai brilhar iluminando todo esse mundo na sua volta. Tanto que Apocalipse, quando vai falar da volta de Jesus, disse que não vai haver nem mais um dia de trevas. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 25, Apocalipse 22, versículo 5, diz que um dia nós não vamos precisar nem de luz e nem de sol para iluminar a cidade. Sabe por quê? Porque diz que o próprio Senhor Deus brilhará sobre o seu povo eternamente. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Um dia nós não vamos precisar nem do sol, nós não vamos precisar nem da luz, porque o próprio Deus vai iluminar o seu povo para sempre. Hoje Ele ilumina as trevas do nosso coração, nos trazendo libertação, perdão, adoração, mudança de vida. Mas um dia nem o sol vai ser preciso mais, porque Ele vai brilhar eternamente em meio ao seu povo. Eu termino dizendo uma parte triste da história da redenção, que são figurantes que não creram e que não crerão. O sol não vai iluminar eles mais, o sol vai arder sobre eles, trazendo condenação. Mas para aqueles que creram, nós podemos cantar agora o último cântico como bezerros soltos da estrebaria, porque ele já brilhou na nossa história, e agora por isso nós estamos alegres, assim como Zacarias cantando esse cântico. Vamos louvá-lo? Faça a sua oração agora.